Deus abençoe a todos. Mais uma vez, feliz ano novo para todos. E eu creio que esse será um grande ano para todos nós. Eu convido você a permanecer com esse espírito e a focar nisso dia após dia. Porque quando a gente coloca dentro de nós, e ninguém pode colocar nada dentro de nós se nós não quisermos, né? Então, quando a gente coloca dentro de nós que nós vamos viver algo e declaramos aquilo, realmente nós vivemos com certeza. Eu tenho falado bastante, toque primeiro o coração de Deus. Até porque ninguém vai ser grande e forte aqui fora se não for grande e forte dentro. Quando uma pessoa realmente coloca dentro dela que o seu passado ou as circunstâncias não terão poder sobre ela, não terão mesmo, no nome de Jesus não terão. Então, eu quero falar de um homem também que ele foi forte. Quando ele teve oportunidade, ele revelou o que estava dentro dele. Porque essa é a verdade. A gente só revela o que está dentro de nós quando nós temos uma oportunidade ou quando estamos sob uma grande pressão. Quando algo chega até nós é que nós revelamos. Inclusive é interessante porque quando você viaja com uma pessoa, as circunstâncias mudam e ali ela revela aquela convivência ou a pessoa talvez que você antes não tinha visto, né? Mas falando da palavra agora, Lucas 18, 35 até o 43. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Muito bem. Esse homem que já estava nessa condição uma vida inteira desse jeito, estava à beira do caminho. Você imagina, à beira do caminho significa alguém que parou num lugar. Sabe? Quando você para, você tem um caminho e você para ali no caminho e fica. Não sai de lá. E foi isso, ele estava parado, né, na vida, uma vida parada, sem avanços, cego. E o que ele fazia era isso, ficar parado lá, pedindo esmolas, que é a vida de muita gente. A cegueira espiritual faz isso com as pessoas. Tem muita gente cega espiritualmente
e tão cega espiritualmente que parou. A cegueira faz a pessoa parar. No caso dele, ele era um cego físico, mas vamos abrir isso para tantas pessoas que são cegas espiritualmente. E elas não fazem outra coisa senão viver de esmolas. Elas vivem de esmolas, né? Elas vivem disso, do que alguém tem a oferecer, da ajuda de alguém, seja emocionalmente ou materialmente. Elas vivem de esmolas, de esmola na fé. O que acontece com elas é que elas se contentam com pequenas coisas, às vezes, sabe, coisas pequenas. Elas vivem, às vezes, um milagre hoje, e elas abandonam tudo e se contentam com aquilo. A pessoa, ela vive... Quantas vezes eu vi gente vindo na igreja, estava com a doença, eu estava me lembrando, outro dia ainda, meu filho mesmo, mais velho, perguntou sobre uma senhora que ela chegou e o pé dela era pura lepra, parecia que o pé ia cair. E eu orei pelo pé daquela mulher. Foi uma coisa tão impressionante que num dia ela estava de um jeito, eu não lembro se eu orei no domingo e já foi na quarta, eu já via, quando ela passou, ela quis me mostrar a rapidez com que aquilo secou. Só um milagre, porque eu vi, assim, era uma carne podre, o pé dela estava podre. E essa senhora, depois dessa cura, eu nunca mais vi ela. Quer dizer, ela ficou um tempo, depois eu não vi ela mais. Então é uma pessoa que ela podia não só após esse milagre ter vivido outras coisas, assim, a vida dela tomar um outro rumo. Mas o que acontece com muita gente? Ele se contenta com isso e para por aí. A vida anda. Sem a benção de Deus, esse pé pode voltar, a doença pode voltar. E, quer dizer, nada mais, ela perde isso e nada mais evolui. A vida não anda. Que é o que tem estado. A vida de muita gente tem estado assim, né? Muita gente à beira do caminho, parada na vida, parada no tempo, parada no mesmo lugar. Eu conheço gente que você fala com elas há 30 anos e elas pararam no tempo. Porque a vida é uma estrada, né? E a pessoa parou lá. Todo mundo passou, a vida andou, tudo andou e ela ainda tem os mesmos assuntos, as mesmas colocações, a mesma visão, as mesmas derrotas, a mesma cegueira espiritual, porque ela não se abre, e fazendo a mesma coisa, espiritualmente vivendo de esmola. Ela podendo viver uma vida plena, ela opta por fazer tour por igrejas, aí hoje ela está aqui, hoje ela está ali, e assim, né? Hoje ela até vive, porque Deus é misericordioso, então ela vive um livramento aqui, ela vive outro ali, mas a vida dela não se estabelece em vitória, porque ela não pega e busca visão e busca mudanças mesmo, né? Ela não se estabelece em Deus e, consequentemente, nada é estabelecido na vida dela. Mas o caso do Bartimeu, desse cego aqui, quando a multidão passou, ele perguntou o que estava acontecendo. Aquilo chamou a atenção dele. Você vê que havia algo dentro dele. Ele não queria morrer daquele jeito. E é aí que começa a mudança da vida de uma pessoa. Quando existe dentro dela uma vontade de viver uma realidade diferente. E aí a oportunidade bateu a porta dele, né? Passou pelo caminho que ele estava parado pedindo esmola uma vida inteira. E quando ele perguntou o que está acontecendo, que ele teve interesse, porque ele revelou ali, diante daquela situação, o que estava dentro dele.
uma vontade de viver uma outra realidade. E quando a gente tem vontade de viver uma outra vida, quando a gente realmente quer uma vida diferente, a gente luta por isso. E aqui, quando ele perguntou o que está acontecendo, porque tem gente que é tão acomodado que ele não tem nem interesse de perguntar, né? É tão acomodado, é tão triste o nível de acomodação e conformismo de muita gente, é tão triste, porque a pessoa está parada na estrada, ela está no caminho, ela está vivendo de esmola, tem coisas acontecendo, ela não tem nenhum interesse de perguntar, não tem nem curiosidade. Nem curiosidade tem gente que não tem. Mas você vê que no caso do Bartimeu não era assim, não. Ele tinha vontade de mudar. Não era só também curiosidade. Ele tinha uma vontade, um desejo de sair daquela vida. E aí disseram que Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora deixa eu te dizer, por que Jesus, filho de Davi? Por que Jesus, filho de Davi? Havia uma promessa para os judeus do Messias. E você vê como é que são as coisas, hein? A raiz de Jessé tinha uma promessa. Então ele certamente já tinha ouvido sobre a vinda da raiz de Jessé. Entendeu? Da raiz de Jessé, que era o Davi. Então ele creu naquela promessa. Ele era cego. Tinha um monte de gente com a visão boa lá e religiosos vários morando no templo. Tudo, nenhum desses acreditou que Jesus era o Messias. E no entanto, esse cego aqui, mesmo sendo, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente havia uma fé dentro dele, que ele teve convicção que Jesus era o Messias, porque ele usou a expressão Jesus, filho de Davi. Então ele poderia ter dito: Jesus tem misericórdia de mim. Então ele estaria crendo no profeta que estava ali. Mas quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo o Messias, o prometido, aquele que viria para salvar a nação de Israel. Então ele creu no Filho de Deus. Ele creu que aquele era o enviado de Deus, que aquele era o Filho de Deus. E veja bem, né? Aquilo foi algo revelado mesmo por Deus pela fé dele, né? A vontade dele de mudar era tão grande que quando ele ouviu certamente aquela revelação do Espírito, né? Como foi dada a Pedro. Uns diziam que Jesus era Jeremias, Elias e por aí vai. E aí o Senhor perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Aí cada um falou uma coisa, aí o Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele falou, o Senhor falou para ele, isso lhe foi revelado pelo próprio Deus. Então esse cego aqui, ó, o Bartimeu, teve a revelação dada pelo próprio Deus, porque certamente ele já tinha ouvido ensinamentos, pregações sobre a vinda do Messias, e ele mesmo sendo cego, sem conseguir ver, sem nada, mas quando falaram era Jesus, ele disse Jesus, filho de Davi. Então você vê que quando uma pessoa quer mudar, ela não nega aquilo que é colocado dentro dela, ela crê, e quando ela crê naquilo que Deus está colocando dentro dela, a vida dela muda, a vida dela toma outro rumo. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi! Aí nem era mais Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vê como é que ele sabia que o Senhor teria, se ele falasse dessa maneira, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que Deus é misericordioso, e se Jesus vinha de Deus,
Então, teria misericórdia dele. Você vê como é a vida, né? É igual esse começo de ano. As pessoas dizem, eu vou fazer. Você vai encontrar oposição e gente para te desanimar. Para te desanimar de começar o propósito, para falar alguma asneira para você ter uma visão diferente. Gente para se opor aos seus sonhos, às suas vitórias, à mudança da sua vida, principalmente gente que não tem fé para mudar de vida, gente preguiçosa, gente acomodada, gente conformada. A única maneira dela não ficar pior é impedindo que uma pessoa que tem ambição vença. Porque todo vencedor é um espelho para o derrotado. O derrotado olha para o vencedor e vê o tamanho do fracasso dele. Entendeu? Por isso que tem gente que, por se sentir tão inferior, incapaz e não ter disposição de dar tudo de si, porque tem preguiça de pensar, às vezes até não tem preguiça de ir ali e fazer uma faxina, mas tem preguiça de pensar, tem preguiça de aprender, tem preguiça de se envolver com as coisas certas, não tem interesse. Às vezes eu fico chocada com a falta de interesse de algumas pessoas. Hoje, eu vejo que para quem quer aprender, a internet está cheia de vídeos que ensinam a cozinhar, as mulheres a maquiar, a se vestirem, a arrumar o cabelo, vídeos que tem um monte, aqui mesmo tem as meninas que pegam os vídeos que ensinam a dançar, ensinam a fazer atividade física, tem que a pessoa ensina inglês, se encontra hoje. Quem é interessado, sabe, ele não apresenta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho isso. Quem quer vai à luta, quem quer faz. Então a mesma coisa, quem quer buscar Deus não mede esforços. Até porque eu vejo que tem gente que, exatamente para aquilo que está dentro do seu campo de interesse, a pessoa tem a maior disposição do mundo. Dentro do seu campo de interesse não tem dificuldade. Então, lembrar, tem gente que só não lembra daquilo que não é interessante lembrar. Mas daquilo que a pessoa lembra nos detalhes. Então, está provado que a pessoa é o que ela quer ser. Tem gente que parou no tempo, tem gente que não avança em lado nenhum, não avança espiritualmente, não avança materialmente, fisicamente, porque é isso, ele não reage, ele não faz o que ele tem que fazer, ele não se empenha, ele não se dedica. Ele não está disposto a mudar o que é preciso. Ele não é determinado. E ninguém pode ser mais determinado que eu. Ninguém pode estar mais comprometido com a minha mudança, com a minha vida do que eu. Ninguém se importa com um pouco de sorte, né? Mas trabalhar duro, tem gente que não quer. Não quer. E quando eu falo trabalhar duro, eu não estou nem só falando da parte de trabalho braçal. Estou falando do esforço para falar direito, o esforço para abrir a mente, para se envolver com coisas produtivas e assim por diante. E quando você decide fazer algo de diferente na sua vida, infelizmente, nem todo mundo vai apoiar. E muitas vezes você encontra mais oposição do que apoio. Muito mais oposição do que apoio. E foi isso. Era para esse pessoal mandar esse rapaz calar a boca? Era para ter tido incentivo. E a Bíblia não diz que alguém tenha incentivado, apoiado. Não, mas que mandavam ele calar a boca. É isso que eles faziam. Cala a sua boca, fica quieto. Mas que maravilha quando a perseverança tem ação completa, quando há espírito de perseverança e você colhe os frutos com a perseverança. Que maravilha quando uma pessoa tem dentro dela
o espírito de vencedor, o espírito da mudança. Eu não vou ficar assim e ninguém vai me impedir. E isso é o que aconteceu com ele. Quanto mais mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava. Ele gritava ainda mais. Até que você vê que a gente precisa ser perseverante mesmo, insistente nas coisas, né? Não foi no primeiro grito. Pelo jeito ele precisou gritar bastante para Jesus parar. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Então você vê, a gente precisa insistir. É assim que a gente provoca milagres, é assim que a gente chama a atenção do Senhor para a nossa vida. É insistindo, é perseverando, sabe? Nós estamos nos preparando para o projeto de conquista. Agora você não pode preparar em casa. Você tem que se preparar na igreja. Entendeu? A própria vinheta diz assim: prepara o seu coração. Ah, maravilha, vamos preparar aqui. Eu vou viajar bastante. Então, não estou dizendo que não tenha que viajar. Viaja, descansa, mas venha para a igreja. Não vai aparecer aqui só no dia 25. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Nós temos que buscar Deus agora. Escutem, Deus não há aposentadoria. Nem Deus não há aposentadoria. Se você é uma pessoa que decidiu andar com Deus, saiba que em Deus não há aposentadoria. Você não pode parar para descansar. E foi assim, gritando, e pelo jeito gritou bastante, até que ele chamou a atenção do Senhor. O Senhor falou: traga o homem aqui. Quando ele chegou, o Senhor fez uma pergunta bem interessante. O Senhor perguntou: o que você quer que eu te faça? Agora estava na cara que ele era cego, né? Mas eu penso que o Senhor nos leva a isso, né? A prática da fé. Ele espera isso de nós. É a prática da fé. O Senhor o levou a mostrar o que realmente era importante para ele. Né? Porque ele era... você vai dizer, mas por quê, bicho? Porque ele era cego e mendigo. Ele não era só cego, ele era mendigo também. Ele vivia de esmola. Então eu penso que assim, não adianta a pessoa querer mudar a parte material se ela não mudar a parte espiritual. Esse é um grande problema na vida das pessoas. Ela quer mudar o financeiro, ela quer só mudar a parte, a família, isso e aquilo. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Primeiro, você tem que mudar você tem que mudar a sua parte espiritual. Você tem que se fortalecer, você tem que andar com Deus, tem que ter um encontro com Deus. Sabe? É a primeira coisa. Você tem que adquirir força, renovação, ou seja, a visão de Deus. Porque a partir daí, com visão espiritual, uma visão revelada, você pode ter absoluta certeza, mas assim, com certeza, que o resto você vai atingir. Algumas pessoas até hoje não venceram nas demais áreas porque nunca se preocuparam em mudar primeiro o interior, em adquirir visão espiritual. Não tem visão nenhuma. Então ele falou para Jesus: eu quero ver. O Senhor respondeu para ele: recupere a visão, a sua fé o curou. Não foi a fé de ninguém, foi a fé dele. Não foi a fé de Jesus, foi a fé dele. Então as pessoas também têm que entender isso. Não é a fé de Jesus, é a sua fé em Jesus. Não é a fé de Jesus, é a sua fé em Jesus. É exatamente isso. Esse é o Espírito que tem que dominar a sua vida. Entendeu? É esse entendimento. É a sua fé que vai mudar a sua vida. É você crer que isso pode acontecer. E a Bíblia diz que ele imediatamente recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, a partir daquele momento, ele passou com visão a seguir Jesus. Ele não foi seguir nenhuma outra direção, ele passou a seguir Jesus. E a Bíblia diz que ele glorificava a Deus. Então, a vida dele mudou. Se ele passou a seguir Jesus, ele saiu daquela condição de mendigo, de viver de esmola. A vida dele mudou. Mas tudo começou com a perseverança em chamar a atenção do Senhor e também focando na coisa certa, na mudança que precisava, que era a mudança da visão.
porque depois que ele adquiriu visão, a vida dele tomou um outro rumo. Pega esse espírito, possua na sua vida e sem dúvida nenhuma, Deus vai abençoar demais mim, a você, a todos nós. Todo aquele que decidir pelo caminho certo, fizer escolhas corretas na vida, vai se dar bem, vai ser bem sucedido. Eu os abençoo grandemente, que Deus seja com todos, amém. Never fade.